We're live. Ora, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um Press Start. Hoje com uma entrevista muito especial, com uma equipa que nos toca no coração e nas nossas bolsas de dados. E por que eu estou a dizer isto? Estamos a entrevistar, estamos em direto, um falso direto, sempre assumido, com os Die by Die. Eu sou o Ricardo Anderson, comigo tenho Bernardo Agostinho, o senhor pai deste programa, Fábio Campos, o nosso campeão. E também temos connosco o Xavier e o Bruno, que são do Die by Die. Vocês querem dizer os vossos últimos nomes ou vão guardar nos segredos deles? Não, é para criar mistério sobre a personagem, talvez. Ok. Se quiserem facultar, podem. Se não quiserem, Xavier e Bruno servirá. No decorrer desta entrevista, eu vou chamar o Xavier de Xavi, porque é este o nome comum dele. Ele assinou. E de uma forma ou de outra eu já estou habituado a tratá-lo desta forma. É uma colaboração também interessante que nós estamos a fazer aqui, porque estamos a fazer simultaneamente Die by Die com Press Start. Ou seja, nós deste programa vai sair um programa de rádio, um podcast, um stream e um vídeo podcast. Portanto, da mesma laranja fizemos 4 sumos, pessoal. Isto é fantástico, maravilhoso e impecável. É um Sunquick, in fact. É isso mesmo. Ora então, sem mais demoras, vamos começar as nossas entrevistas e apresentações. Aquilo que eu sei, e vou dizer, e depois vocês corrijam-me se estão enganados, ou se eu estou enganado, na verdade. Este projeto começa a 15 de janeiro, segundo os parâmetros já vamos investigar quais, e começa de uma proposta entre o Bruno e o Xavi, que acabam por, ambos eles artistas, o Xavier um artista, um ilustrador, e o Bruno um artista de 3D, acabam por juntar forças, juntar um grupo de amigos, fazer um canal de Twitch e um canal de YouTube com Dungeons and Dragons, de uma forma que está com um elevado profissionalismo, no sentido de, apesar de ser amador, tem um grande sentido de profissionalismo e tem o seu próprio design. Usam o D&D Beyond, usam o Roll20, usam o Twitch, estão muito bem organizados. Exatamente, o Twitch também, o Instagram também, estão muito bem organizados para alguém que começou há tão pouco tempo. E por favor, falem um bocadinho dos vossos projetos pessoais e depois como é que vocês se conheceram e como é que começa o Die by Die, se faz favor. E o que é o Die by Die também? Pronto, eu recentemente desenvolvi um interessezinho por Dungeons and Dragons. Infelizmente, na zona em que me localizo, não tinha muita gente com quem jogar, que complicou um bocadinho a experiência. Mas para quem... Localiza-nos geograficamente, onde é que tu estás? Eu estou na zona entre Gaia e Aveiro, sou de perto de Espinho. Posso-vos dizer que sou de Arcozelo, mas muita gente pode ficar, Arcozelo, o que é isso? Portanto, para simplificar, pronto, sou de Gaia e sou de uma zona um bocadinho mais remotazinha, o que dificultou se calhar um bocadinho encontrar alguma malta com quem iniciar essa experiência, e ainda para mais, como sempre é necessário também ter alguém com alguma experiência para mestrar, lá está, que removeu todas as hipóteses de começar pelo D&D. E nisto, publicando uma história no Instagram, um amigo meu, que é o Gonçalo, que é um dos nossos jogadores, ele comentou que também andava a jogar e que tinha assim um grupo de malta muito maluca com quem ele costumava jogar. E um dia propôs-me eu ir assistir a uma das sessões. E aí cheguei a um grupo de pessoas que terá se calhar a sua própria história para contar, que é melhor passar para o Xavi. Sim, no meu caso é um bocado diferente. Eu, antes de fazer o Die by Die, temos a ideia os dois, eu já tinha jogado, apesar de ter sido uma ponta do iceberg do que é a experiência, full experience do Dungeons and Dragons, que foi em Coimbra, quando estive a estudar. Estive a estudar arquitetura, não acabei, infelizmente. Mas, contudo, quem me apresentou foi um amigo que é conhecido entre meu e Ricardo, que é o Sal das Neves. Patrício. Um grande abraço ao Saulo. Um grande abraço ao Saulo. Pois ele, foi daquelas coisas em que ele falou-nos disso. Eu conhecia geralmente pela cultura americana, mas
muito por alto e fui às cegas logo para um jogo, opá, e fiquei, não digo que fiquei logo viciado, mas quis mais de alguma maneira. E opá, fui jogando umas poucas sessões, sempre com a mesma personagem. Infelizmente, finalizando o curso, tomei a decisão de voltar para a minha terra, não é Natal, mas para a minha terra onde estamos a viver agora com a minha família, que é Severo do Agaveiro. Basicamente é mesmo num montezinho, mesmo ali, que às vezes a net falha, porque somos uma população paida aqui na minha freguesia, uns 500 pessoas, ou uma coisa assim. Já é um pequeno Mas, batalhão. enfim, não, que assim, ir para a guerra com isso é fixe, se tiveres uma boa tática. Mas, continuando, vim para cá com essa pequena experiência de ser jogador, nunca fui DM nem nada, e opá, e estava com o bichinho, estava sempre a coçar-me ali do, epá, aqui não, eu sei que pode haver gente com potencial para jogar ou que tenha interesse, mas vamos ver. Na altura ainda não havia a pandemia, foi um ano antes da pandemia, e comecei a fazer pequenas sessões em que, opá, infelizmente não era mesmo a sério, eu não aprendi muito, tive que ser mesmo autodidata, até que veio a pandemia, fiquei muito tempo sem jogar e o Saulo apresentou a maravilha que é o Roll20, que é o tabuleiro virtual que nós usamos, até mesmo o Discord que temos agora, graças ao Bruno, que facilitou essa comunicação e troca de recursos, de arte, de ideias, e também está um ponto de encontro para discutirmos isso tudo. E dá tipo, durante esse jogo, o Bruno, num desses jogos que começamos a fazer virtualmente, apareceu, e eu por acaso já o conhecia só de uma vez ou duas, temos falado assim, uns encontros aqueles resvés que uma pessoa não se conhece bem a fundo. Basicamente temos aqui a discutir o quanto divertido era, os próprios jogos e sessões, e que era bonito, até engraçado guardar os momentos para a prosperidade, para vermos e até rirmos. E isto levou de uma brincadeira de ideia para uma semana de trabalho intensivo em que finalmente fizemos um teste de stream, e a partir daí fizemos o dia 15 finalmente o nascimento do Die by Die. Eu acho também que é muito interessante a maneira de vocês terem casado. Obviamente já vou passar a palavra ao Agostinho e ao Fábio, mas achei muito bonito o facto de terem casado as vossas profissões e hobbies também com o Die by Die, sendo que quem faz as ilustrações é o Xavi, e quem trata do grafismo é o Bruno, certo? Podem falar um bocadinho sobre isso, por favor? Sim, sim. Nós começando então com esta brincadeira de pronto, vamos começar a fazer umas streams. O espaço no PC é um pouco limitado para estar constantemente a gravar vídeo. Vamos usar a Twitch e vamos depois repondo, indo buscar e apagando e guardando o que nos interessa. E acabou por deixar de ser isso e passou a guardar os vídeos em YouTube, tudo na totalidade. E então começamos a planear como é que vamos fazer isto e decidimos, vamos estudar um bocadinho outras streams que existam, vamos ver como é que funcionam os overlays, a lógica por trás da organização de espaço, que tipo de visual é que devemos tentar ir buscar, aproveitar os meus meios 3D para até trabalhar umas animações, para não ser simplesmente uma imagem estática, ter um bocadinho mais dinâmica. O Xavi, nessa altura, também já andava a trabalhar em fazer retratos das personagens das campanhas em que andávamos a jogar. Eventualmente também começou-se a fazer uns avatares para também levar a coisa, manter um estilo visual consistente para todos, em vez de avatares escolhidos ao calhas. E pronto, ao fim de uma semana de nós os dois constantemente no Discord, em constante comunicação e evolução e progressão de ok, este layout está incrível, vai ser isto, ok, esquece este layout, vamos fazer outro todo do zero, deita fora, e eventualmente progredindo para o nosso formato atual e lá está, acabamos por então reunir todos esses recursos que tínhamos, porque a maioria dos nossos players e DMs e malta do lado do servidor, todos nós temos um bocadinho de alguma ligação às artes que também ajuda a facilitar um pouco do trabalho de criar esse tipo de visual. Aprender algumas coisitas no OBS, aprender algumas coisitas sobre a Twitch. Eu já tinha tido alguma experiência antes porque tinha experimentado fazer streams de modelação 3D e renderização de ambientes e imagem. E pronto, decidimos juntar o útil ao agradável e lá fomos então para a nossa primeira verdadeira sessão após 2 pequenos testes
que para já vamos agora para a terceira sessão em breve e para já está incrível, está a correr bem. Tu falaste aí há bocado sobre o server. Eu acho que é importante também mencionar que vocês criaram um server no Discord que acabou por gerir melhor, acaba por gerir, mas gera uma comunidade que se tornou bastante ativa e onde vocês têm vários seguidores, várias campanhas e está aberta ao público. Querem falar também um bocadinho sobre isso, faz favor? Hum, Pronto, a nível do servidor, era apenas uma pequena brincadeira muito antes de haver a ideia da stream, já para nos ajudar a gerir e a organizar, porque o Discord consegue facilitar assim uma série de canais privados e facilitar alguma organização. Então, com isso, fomos criando ali uma estrutura de inserir uma zona pública, porque visto que vamos ter ali vários jogadores, era fixe se esses jogadores pudessem comunicar entre si e quem sabe até unir-se noutras campanhas, com outros DMs, com outro, pronto, uma série de variedade. E quando decidimos andar com esta situação para a frente, decidimos elevar ainda um bocadinho mais a qualidade do servidor para poder mesmo receber até uma comunidade que queira o mesmo que nós queríamos e o Xavi nessa altura já teria o seu grupinho de aventureiros, mas eu na altura ainda estava um bocadinho solitário e gostava que houvesse um sítio como o nosso servidor e pronto, mãos à obra, vamos criar esse sítio. Ora bem, eu tenho mais perguntas, mas vou deixar também os meus colegas poderem fazer algumas. Passo agora a palavra ou ao Fábio ou ao Agostinho, só por favor, decidam entre vocês e depois voltarei a tomar Eu acho que, as rédeas da situação. eu acho que vou primeiro, porque tu disseste e falaste sobre o server que eles tinham criado, olhei para o lado e numa sala aqui neste server chamado Bad Dragon Tavern há um senhor sozinho chamado Sir McTitty's Nipplebottom. É um dos nossos jogadores. Em relação a esse senhor, eu acho que deves ir lá falar com ele, pagar-lhe uma bebida, ele talvez te dê uma boa quest. Eu, pronto, esse comentário à parte, queria-vos perguntar uma cena que eu acho sempre interessante perguntar às pessoas, que é quais foram as vossas primeiras personagens? Mas se Tinha calhar, essa pergunta aqui. As OCs, exato, exatamente. Original Characters. que, exato, quais foram as vossas origin characters, se houve alguma inspiração, como é que elas começaram e como é que elas estão agora? Quem quiser começar, É assim, eu posso começar. Eu, na altura, como tinha dito, comecei em Coimbra com o Salvo Oliveira, o Patrício, a mestrar, e foi, eu diria que foi à volta de. Nós não, aquilo foi muitos one-shots no seu mundo que ele criou, no seu homebrew world, mas basicamente eu diria que foi umas 6, 7 sessões que fizemos, ou seja, eu cheguei nível 9 e o que eu baseei-me para a minha primeira personagem foi. Eu vi que havia. Opá, adoro. Tenho um cantinho do coração para Halflings, estás a ver? Eu gosto. É aquela cena tipo. É um Mesmo, cantinho bem pequenino então, não é? sim, é bem pequenino. Lá cabem muitos Halflings, na boa. Cabem uma multidão de Halflings no meu cantinho do coração. Contudo, depois eu estava mesmo à Nora, eu não sabia nada. O Saulo passou-me ali um bom horinha a explicar tudo. E eu, já não me lembro disso, explica-me outra vez. E ele, ok. E eu basicamente inspirei-me. Eu era um Halfling Monk e Way of Four Elements, ou seja, basicamente inspirei-me em Avatar da Lester Bender, estás a ver? Ali numa cena em que. Eita, É engraçado, estás a falar sobre isso, o Agostinho já te explica porquê. Então diz. Mas foi isso que me inspirei. De repente, eu ela ficou basicamente. a nível 9. Ainda tenho aqui a ficha original, pedi-lhe quando foi a última vez a Coimbra. Tenho tudo à mão. Nunca mais usei, infelizmente. Mas eu acho que em futuro poderei usar nas futuras campanhas como assim, uma aparição especial, um convidado especial. Mas quem sabe? Como é que se chama a tua personagem? É a mesma personagem que eu uso no Insta, a Shimawi. Ok. Foi o nome com que eu fiquei batizado para todos os jogos. E como é que ele está agora? Ele está numa boa? Já morreu? Não, ele está vivo, ele se calhar está numa meditação profunda desde há 3 anos. Nunca. Esse pegar na folha está tudo em pó, vai ser muito pó aquilo. Eu estava a dizer que era engraçado estás a ter escolhido o Way of the Four Elements porque o próprio Agostinho, a original character dele, é um Simic Hybrid
que é um meio ganso, meio half-elf, meio elfo, né? Que é um monk e que é o Way of the Four Elements. Pronto. Por isso, e Sim, eu quando vi também está a isso, nível 10 agora. Pronto. sim, quando E vi isso do Way of the Four Elements, automaticamente pensei no Last Airbender, que também tem um cantinho no meu coração enorme, e não tive outra maneira de não escolher essa Way, apesar do meu DM na altura, e ainda é, o Ricardo, me ter aconselhado ir para outra Way para fazer um Hadouken, ou assim, e eu tipo, não, eu claro, quero saber controlar os 4 elementos. porque se querias ser Wizard, escolhias uma classe que é bem engraçada que se chama. Como é que se chama? Wizard. É muito engraçado, não é? É bem fixe, não é? Portanto, É muito. pá, gastar key points para fazer spells é. Não. Key points é bom Eu olhar para para dar trás papa às vejo que não pessoas. tem utilidade. Mas pronto, lá está. Isto é a minha opinião. E com isto, com esta pergunta feita por Agostinho, passo agora a palavra então ao Fábio Campos, se faz favor. Espera aí, deixa o tens mais Bruno uma? responder à pergunta. Claro, tens toda a razão. Pensei mesmo em desculpa, se faz favor, senhor Bruno. A origin character do Bruno. É assim, eu sem querer divergir muito do assunto, eu ainda sou um jogador de D&D muito, 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 muito recente, muito verdinho. Começou E, agora. exatamente, foi só mesmo para Ele esta está a fazer a entrevista. personagem enquanto fala connosco. Exato. Não, eu então a primeira coisa que fiz foi mandar vir um Starter Kit e o Essentials Kit e apercebi-me rapidamente que isto é daquelas coisas que posso perder muitos dias a ler, que eu precisei de realmente jogar para aprender. E enquanto não podia jogar, dediquei-me bastante tempo a ler e ver vídeos sobre lore de D&D, para me situar melhor, e também sempre tive muito esse interesse. E comecei por fazer duas personagens para, no dia, quando os meus sonhos se realizassem, eu ter alguma coisa com que jogar. Eu sempre tive muito interesse por classes do género de paladino, porque acho que identifico-me bastante. Eu sempre fui uma pessoa um bocadinho casmurra e teimosa, no sentido de dizer as coisas que acho corretas e justas na altura, por muito que às vezes inconveniente seja. E não Queimar gosto da mulheres ideia. porque são bruxas Não e gosto, bater-nos atenção. infiéis, exato. Atenção que Cruzadas, eu não é? não, atenção que eu não gosto da ideia, que eventualmente apercebi-me, vi muita gente a falar disso, não gosto da ideia do típico paladino que é religiosamente cego. Gosto de ir mais por um código moral do que propriamente religioso. Evito ir muito por esse caminho nas minhas personagens. E, outra coisa que o Ricardo me elogiou e fiquei bastante contente foi que evitei dar aquela típica manha do background trágico. E não, tenho ali simplesmente um paladino que é meio elfo. É um ah, é, gajo. é um gajo. A mãe dele é elfo, é uma pessoa mais diplomática, mais chill. O pai dele é uma espécie, não sei, não pensei nunca no sentido de uma classe, mas uma espécie de fighter, um cavaleiro do reino. A E classe então dele é pai. eu acabei por um pouco absorver os traços das personalidades dos dois, sendo que sou uma pessoa um bocadinho mais calma, mas também quis dar o orgulho ao meu pai de ter aquele cargo mais nobre, de ir para a luta, de ir para a defesa e assim. É uma personagem que tem uns segredinhos interessantes que eu não posso revelar aqui, só se quiserem tirar o chave e proibi-lo de ver a entrevista. E, e a outra personagem que eu fiz na mesma altura foi também um Tiefling Bard, porque eu fiquei fascinado quando cheguei ao D&D e apercebi-me, pera, estás-me a dizer que eu posso tocar guitarra e ser tipo um herói que faz cenas enquanto está ali para limpim a dar ânimo à malta? Isso parece-me incrível, man. Então eu quero... Lá está, eu estava para fazer o paladino, mas chegando ao bardo fiz logo essas duas personagens, que é um tiefling que tem uma história bastante misteriosa e que estou ansioso que pouco a pouco nas streams se vá revelar. Eu teria toda a maior felicidade de revelar agora essa história, porque acho que é uma brincadeira muito interessante e muito engraçada. E, Essa eu sei. mas lá está, é só o Xavi sabe, porque ele é o DM nessa campanha. Ele inicialmente não sabia, porque eu próprio quis, embora se calhar não fosse a melhor coisa, eu queria guardar-lhe o segredo, também no sentido de muitas vezes nós, os players, temos um DM a preparar uma série de reviravoltas e coisas interessantes para nos dar aquele ânimo e entusiasmo de descobrir segredos e ter aquela tensão e o rebentar da bolha.
eu quis também guardar um bocadinho esse segredo para o Xavi para lhe dar um bocadinho de volta àquilo que nós, como players, também temos às vezes de chegar a uma situação e eu simplesmente, olha, desculpa, mas agora aconteceu isto. Porque, olha, porque é assim, assim, assim. Mas pronto, eventualmente achei melhor revelar-lhe esse pequeno segredo. Um pequeno à parte engraçado, a minha original character também era um Tiefling Bard. Que uma personagem que eu não guardo amor nenhum. Eu era um péssimo jogador no início. Portanto, zero amor ao Baracas Random Benzo, coitadinho. Fábio, tens alguma Oh, meu pergunta Deus. aqui para o pessoal? Assim, eu provavelmente sou mais noob aqui em termos de ID, Já jogaste também da ID? duas vezes. Pronto, queria só aqui deixar aqui, pronto, a minha inspiração para o meu personagem, quem está-nos a ver em vídeo, foi este gajo aqui, que é o Jimmy. A minha Podes, personagem por favor, dizer. Exatamente. A minha personagem chama-se Jimothy Doomstein. Recentemente, já agora aqui um pequeno à parte, fiquei muito chateado, como o Ricardo disse antes de começarmos aqui a entrevista. Eu sou viciado em LOL e passo muito do meu tempo a jogar LOL. Baniram o meu baniram o meu nome no LOL depois de 7 anos com o mesmo nome. O meu nome original era Zoopedonecro, que era uma piada com o Twilight, porque eu odeio Twilight. Eu dizia sempre que Twilight era zoofilia, pedofilia e necrofilia, então o meu nome era Zoopedonecro. Todos os Tudo meus errado. usernames são tipo à última da hora, tipo, eu nunca me lembro, pá, olha, a primeira cena que me veio à cabeça. E então, como fui obrigado a mudar, mudei para Jimothy Doom, não deu para Jimothy Doomstein porque não cabia tanto. Então agora no LoL sou também o Jimothy Doom. Aqui não tanto ligando aqui ao D&D, mas gostei bastante dessa ideia, pronto, de vocês terem adaptado as vossas profissões, vamos dizer assim, os vossos talentos, para criarem este novo conceito, vamos dizer assim, que não sei muito em Portugal, principalmente. E gosto desta ideia de pronto, terem um ilustrador, essa cena dos avatares e terem um grafismo, pronto, torna a visualização do mundo muito mais fácil. E gosto bastante dessa ideia. E vou, sem dúvida, quando terminarmos esta entrevista, ver um bocado das vossas peças também. Mas sim, não tenho assim grandes questões, porque lá está, sou o maior noob aqui de D&D. Tenho uma também aqui para o Bruno. Tu falaste há pouco que ficaste muito curioso por causa da cultura americana. Onde é que viste assim, mais cenas sobre D&D que te despertaram essa pica por D&D? Eu creio que quem falou da cultura americana foi o Foi Xavi, mas opá, nós crescemos com muita televisão americana e muitas das referências que pela primeira vez ouvimos falar de Dungeons and Dragons vieram certamente de lá, porque sem televisão americana certamente muitos de nós nunca teríamos ouvido falar de Dungeons and Dragons. Pois. Eu tinha uma pergunta para vocês já agora, e esta pergunta pode ser transversal, não só para o Xavi e para o Bruno, mas também para o Agostinho e para o Fábio. Vocês lembram-se da primeira vez que se cruzaram com Dungeons and Dragons e se perceberam que era um jogo ou um fenómeno ou que era alguma coisa? A primeira vez que eu me lembro, a primeira memória que eu tenho de Dungeons and Dragons, ou seja, eu a perceber-me, isto é uma coisa, é a ver o filme em 2000, o flop gigante com o Jeremy Irons e uma série de outros atores famosos chamado Dungeons and Dragons, The Movie, que eu aconselho a ver porque é o pior filme de sempre e é incrível, ele envelheceu tão mal, ele já na altura era mau, só piorou, mas é tão mau que é tipo o The Room de D&D. Vejam, adorem, façam streams, comentem, vale a pena, mais que não seja, ui, aquilo é tão cringe, vejam. De qualquer das formas, isto é a primeira vez que eu noto que de facto existe D&D. Antes disso, eu já me tinha cruzado com pessoas com miniaturas, que pintavam miniaturas para D&D, mas não sabia que era D&D. Point in case, esta pessoa em específico acaba por me dar o livro do Senhor dos Anéis, o primeiro, não é? O The Fellowship of the Ring, e também é a pessoa com que eu vou ver a jogar Final Fantasy 7 e 8 pela primeira vez. Aliás, o primeiro que eu vi foi o 9 e depois é que vi o 7 e o 8. Que é o Jorge Ferreira, um grande abraço. E então passo esta palavra a todos.
não só aos Die by Die, mas também já agora, a título de curiosidade, ao Agostinho e ao Fábio. Podemos ir por ordem, eu ia dizer roda a iniciativa, mas não, eu vou dizer pela ordem que eu vos vejo aqui no meu ecrã, que não deve ser a ordem que os nossos viewers e ouvintes vão estar a ver. Eu já tenho um bocado de experiência disto, porque já gravei um stream também em Fake Live com este pessoal ontem e já me habituei a fazer a conversão de viewers para ouvintes e de ouvintes para viewers. Então, vamos fazer o seguinte. Começamos então de Bruno para Agostinho, para Xavi e para Fábio, se faz favor. Primeira vez que repararam que existia D&D e a memória, se tem alguma memória retroativa, sem ser essa, em que, afinal aquilo também era X. Bruno, força. Eu não tenho propriamente assim uma memória que consiga realmente apontar, mas como sempre cresci aquele miúdo nerd, sempre fui muito exposto, seja em miúdo à animação ou até algumas séries que talvez envolvessem mais elementos de fantasia ou referências. E tenho assim uma vaga ideia de me lembrar de ver pessoas à volta de uma mesa, geralmente alguém no topo da mesa a usar assim uma capa ou um manto e a rolarem uns dados. E lembro-me de gradualmente. Foi um bom ter save, percebido- foi um bom save agora. Passámos de lembro-me- Bucaque para D&D, foi muito bom. E lembro-me de eventualmente ter-me apercebido que aquilo seria um jogo de fantasia, tinha assim uma noção vaga e com o passar dos anos lá tinha a informação do que era, mas só recentemente é que, sempre tive a curiosidade, mas só recentemente é que decidi mesmo pegar nisso. Ok. Agostinho, força. Bem, eu acho que já devo ter, sei lá, durante a minha vida ter visto algumas referências da ideia e eu só não me ter apercebido, mas eu lembro-me que a primeira vez que eu me apercebi que D&D era um jogo de role-playing, um RPG, foi quando eu deparei-me com um sketch feito por um duo de dois comediantes estadunidenses, que é o Key and Peele, não sei se vocês conhecem. Pensava que era isso, exatamente. Conheço. E eles fizeram Já um sei. sketch que é capaz de ser o único sketch não feito por geeks, em piada, sobre D&D, que é o When Hip Hop and D&D Collide. Basicamente uma mesa de jogadores em que o DM preparou uma sessão e tem um jogador novo, que é um gajo mais da cultura hip hop. Ele diz que quer ser um gigante e o DM diz: opá, tu não podes ser um gigante, isso não é uma raça que tu possa, uma raça jogável. E ele diz: não, mas eu quero ser um gigante. Opá, está bem. Aquela cena de DM, opá, és novo aqui, isso eu vou-te deixar ser gigante. 5 minutos da aventura ele diz: eu queria ir ao bordel. Queria ir para o bordel. Isso foi a minha DM primeira fica aventura bocado- normal. Ele chamava-se André the Giant, não é? Exato, exatamente. Andre the Giant, e o DM fica assim um bocado reticente. Tu não podes ficar a sessão inteira num bordel. E ele tipo, sim, eu vou ficar a sessão inteira no bordel. E os outros jogadores estavam ao início também reticentes com o DM, eles começam, não, eu também quero ir ao bordel. Também quero dar uma chave da pessoa que está a dançar. E o DM tipo a grip de todo o jogo que está ali a acontecer. Hum. Muito hilariante, tipo, ouçam. Foi basicamente essa a minha primeira experiência de saber que D&D era um jogo de roleplay. Em Isso. defesa desse jogador, eu devo dizer que se nos dizem que podemos ir para um mundo de fantasia em que podemos ser quem quisermos, esparta se eu não puder ser um gigante que vai a um bordel. Ora, aí está, meu. Volto a dizer Ora, aí que está. podemos ser Um o bordel que para quisermos. gigantes. Em D&D podemos ser o que quisermos figurativamente. Literalmente podemos ser o que quisermos em jogos como Gamma... como é que se chama? Gamma War? Não. Já não consigo ver muito bem, mas... Gamma World, exatamente. Mas é random, uma pessoa rola num table. Por exemplo, quando eu joguei Gamma World, eu fui um Gelatinous Magnetic Cube que tinha uma colher como arma. Eu era o Capitão Royal. Isto é verdade. E onde podemos literalmente ser o que quisermos, temos o sistema de RPG de Adventure Time, onde mais uma vez passo a referir o facto que a minha personagem se chama Arrumar Manteiga e é 2 metros de manteiga animados. E a personagem do Agostinho é um Game Boy Advance cor-de-rosa chamado Beeps and Morreu. Boops. E agora Sam Boops passo. de Game Boy Advance.
Exato. Que já morreu, infelizmente. Sim. Tens de mudar as pilhas. Sim. E passo agora para o Xavi, para a sua primeira experiência de D&D. D&D, eu diria que também nasci aí no seio de uma família também com vários, já com, não digo um legado de D&D, mas de fantasia. Imagina, a minha mãe já tinha uma coleção de Tolkien, eu tinha aqui livros desde Eragon, Harry Potter, Tolkien, de Nárnia, aí está, vários. Eu encantava-me sempre por aí, filmes e tudo, até que a minha primeira memória de ver D&D, não em ação, foi de uma animaçãozinha antiga, dos anos 80, 70, 80, se não me engano, que é uma borrada. Desculpem lá o termo. É dos anos 80. É dos anos 80. Eu acho que sabes qual é que eu estou a referir. Que acho que já 83, se não me falamos engano. disso. Dragones e masmorras. Sei, sim, senhor. É tipo mesmo para crianças mesmo. A intro é. Aquilo- Sim. É muito engraçado. Entramos Opa. no mundo fantástico. Isto Estás é a sempre à música em espera de uma espanhol que desculpa eu para adoro. cantar essa música. É verdade. Coisa engraçada, para terem uma noção do ridículo que é, personagens de nível 1 derrotam a Tiamat Yeah. no primeiro episódio com o poder da amizade. Portanto, é O só poder para. Ora da aí amizade. está. Era tipo Ora ursinhos aí está. carinhosos com armas. Exato. Se eu vos digo, se tentarem fazer isto na vida real em D&D, vão fazer um TPK automático, porque a Tiamat não vai lá com o poder da amizade. Nem a Tiamat, nem o Tarrasque, nem o Strad, nem Mindflash, porra nenhuma. O poder da amizade não vai funcionar com ninguém, meus amores. Mas sim, foi nessa animação que eu vi a primeira palavra, Dungeons and Dragons. Opa, pesquisei uma vez, sem saber mesmo, até numa feira livre lá da minha escola secundária, havia também um título, Dungeons and Dragons. Comprei e pensei, isto vai ser um livro de histórias, não? E era tipo, basicamente uma campanha inteira a descrever tipo opções e tudo. E eu, ok, opa, pesquisei e também pequenas influências, também quando apareceu lá a mítica primeiro episódio do Stranger Things, eles a jogar a Dungeons and Dragons e pequenas coisas que eu fui vendo, como é que está do Andre the Giant e tudo, pequenas referências de, como digamos, do estrangeiro, pois claro, já estão um bocadinho bem mais à frente, mas já estão com isso mais enraizado na sua cultura. Foi aos poucos foi criando o gosto e a tal procura. E depois apareceu-me o Saulo e eu disse: olha, bora, é agora ou nunca, porque. E opa, e estou a adorar mesmo, não só a experiência como jogador, como DM, mas também o facto de agora conhecer, graças ao Ricardo e a vocês também, Agostinho e Fábio, ao criar o Die by Die, começar a conhecer pessoas que também são como eu, que gostam. Nem todos somos iguais, mas há ali algo que estás a ver que é bonito e eu gosto de ver no Dungeons and Dragons. Há uma argamassa que nos une a todos, não é? Sim, para além da imaginação e de querer fazeres tudo que quiseres e seres tudo que quiseres, é mesmo o playtime e a diversão que me fez com que eu juntasse a mais um de Dungeons and Dragons. Dois pequenos à parte. O primeiro, há uma coisa muito engraçada em D&D que eu no outro estava a ler, que dizia como um jovem adulto, que não é já o meu caso, infelizmente, não é? Como jovem adulto, que D&D era muito um mundo de fantasia, porque uma pessoa dormia 8 horas, tinha emprego, era rica e tinha tipo time off também, caraças, e pronto. Ou seja, as coisas de fantasia lá eram apenas coisas da vida real e achei muita piada a essa referência. Também referir que eu vou falar mais à frente sobre o facto do D&D com um twist que vocês jogam, que é o D&D informático ou o D&D digital, Dungeons and Digitals, que vocês fazem com o D&D Beyond, o Roll20 e o Twitch. No entanto, agora vou passar a palavra ao Fábio para lhe perguntar a primeira vez que ele se cruza com Dungeons and Dragons. Sim, eu não me recordo ao certo da primeira vez, mas lá está, a minha cabeça até é cheia de informação inútil. E tive a sorte ou o azar de, desde muito, muito cedo, mais cedo que a maioria das pessoas da nossa geração, ter acesso à internet. E opá, sempre fui gamer de coração, opá, desde antes de saber ler e escrever, já tinha aquelas consolas de marroquinos com as Famiclone. Opá, e pronto, e gostava sempre, quase mais do que jogar, gostava sempre de saber a história dos jogos, o que é que estava por trás,
quem é que os criou, o que é que aconteceu, etc, etc. E além disso, além de pronto, jogar bastantes RPGs, também uma das memórias que eu tenho mais de me aperceber de D&D é dos Simpsons. Várias referências dos Simpsons a D&D, mas mais tarde aquilo que me despertou mesmo o bichinho de querer mesmo jogar foi sem dúvida o episódio de Community, o primeiro episódio de Dungeons and Dragons, Sim, que é fucking awesome. sim. E É. aconselho a toda a gente que não viu Community, o que é que estão a fazer da vossa vida? Vão ver Community, por amor de Deus. Sim. E esse episódio, não vejam no Netflix, porque o Netflix baniu esse episódio, porque temos o Dark Elf pintado. A personagem do Pois Chen, é. que é o Dark Elf, está toda pintada porque é um Dark Elf. Disseram agora que é blackface e que não pode ser transmitido. Pronto, absurdo, eu sei. Mas pronto. Isso foi mesmo aquilo que nos despertou o bichinho. Opá, eu falei com montes de amigos e sempre tivemos aquela curiosidade, só que tínhamos aquele medo de opá, não queremos ser nós a dar o passo em frente sem ninguém que saiba realmente da ID, e temos uma experiência da treta. Então foi sempre passando, pá, fui conhecendo pessoas que jogavam aqui em Coimbra, mas nunca, pá, não eram grandes amigos ou assim, não me dei com isso, até que o Ricardo apareceu. Já conheci o Ricardo há bastante tempo, até que o Ricardo basicamente disse: olha, bora, vamos jogar. E eu, bora. Mas sem dúvida, essa coisinha do bichinho que estavam a falar, eu também acho super interessante, porque pessoas de todos os tipos jogam Dungeons and Dragons. Eu uso sempre o mesmo exemplo, que é o Vin Diesel, mano. O Vin Diesel joga D&D deste puto, meu. Aquele bicho brutamontes do Fast and Furious adora D&D. Isto é fantástico, é hilariante como é que aquele gajo que nós não imaginamos que alguma vez vai ser um gajo de mundo de fantasia e assim, não é? Joga D&D. Acho isso super interessante, a maneira como o D&D une qualquer tipo de pessoa. Essa Existe- escapatória do mundo real, que todos nós procuramos de alguma maneira, em qualquer tipo de entretenimento, o D&D chama muito essa cena. Vou fugir da minha vida e vou criar eu a vida que eu quero ter dentro deste mundo. Acho isso o mais interessante em D&D. Sobre isso do Vin Diesel, recentemente ouvi malta em Hollywood que, pronto, agora com Critical Role e assim, há muito também um renascimento do D&D. Agora desde 2015, não é? Mas sim. Sim, mas e dizem que isso do Vin Diesel se calhar é debatível, porque ele falou muito disso na altura sobre aquele filme O Último Caçador de Bruxas, mas não dizem até que ponto ele fala do D&D, mas muita gente fica na dúvida porque dentro dos circuitos de Hollywood de D&D nunca ninguém viu o Vin Diesel. É verdade, e posso acrescentar mais que é o Vin Diesel já foi convocado por grupos como o Nerd Poker, que existe pré-Critical Role e mesmo Critical Role, e mesmo os Jocks Máquina, que é composto, tal como a Fábio estava a dizer, por Terry Crews, o Travis Willingham e o Joe Manganiello, entre outros, que são todas pessoas muito físicas e que fazem desporto assumidamente e também jogam D&D e que defendem que uma pessoa pode ser um nerd e pode ser desportivo, e daí tem esse grupo, que é um play on words com jocks de desporto e Vox Machina, que é o primeiro grupo de Critical Role, o nome da party. Nerd Poker chegou ao ponto de fazer um crowdfunding e o Vin Diesel nunca respondeu, nem o manager dele, só que a lenda é que ele é tão viciado e gosta tanto da primeira personagem que a tem tatuada nas costas. Nunca ninguém confirmou isto e o Vin Diesel nunca falou abertamente de D&D, o que é estranho, tendo em conta que neste momento toda a gente Assim, eu usa vou D&D procurar with agora pride, não a é? deck tattoo do Vin Diesel. Ok, Ele- mete ele- tattoo ele- D&D Vin Diesel. A única E supostamente- situação, a única situação em que ele falou nisso foi lá está, durante a promoção do Last Witch Hunter. E quando o Joe Manganiello lhe falaram sobre isso, ele disse: epá, já convidei, já ouvi dizer isso, não tenho resposta. Exato. E tem sido Epá. o normal das pessoas. Epá, eu vi agora as back tattoos dele, ele para já tem aquele símbolo horrível do Triple X na nuca. Ok. E a outra tatuagem que ele tem são que coisa horrível, a sério, aconselho-vos a irem ver isto. São duas asas de anjo com olhos.
Tipo, É asas realistas e olhos realistas. é É terrível. É é um, terrível. um realistic Bible angel, aqueles anjos mesmo da Exato, Bíblia, de cheio de acordo com a olhinhos na cara. descrição da Bíblia. Eu vou só, E para os nossos ouvintes também está agora. aqui também uma cena só a falar de que também os olhos possivelmente são os do Paul Walker. Meu Deus. Isto vai de mal a pior. Tudo errado, tudo errado. Vou só fazer aqui um Completamente. pequeno à parte para os nossos ouvintes e para os nossos viewers, que é Saulo Patrício, para quem não conhece, o Saulo das Neves, é um DM que já aparece em quinta edição em Coimbra e que organiza um dos grupos que está há mais tempo, um dos grupos recentes de quinta edição, que joga há mais tempo, que é os Brothers do Bargulho, que tem pessoas que também são da RUC, como por exemplo o Nuno Pompeu e o Saulo. É conhecido e é um DM que já pôs muita pessoa a jogar também e que de certa forma me conectou, de certa forma não, conectou-me aos Die by Die, foi através do Saulo que eu acabei por conhecer o Bruno e o Xavi. Outra coisa que eu queria falar agora, se faz favor, era, vocês são uma colheita muito específica de jogador de D&D, que é jogador de quinta edição, jogador pós-Critical Role Boom, jogador pós-pandemia e jogador digital. E eu queria que vocês me contassem um bocadinho como é que é a vossa experiência, porque nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isto e vocês, a experiência que conhecem, eu sei que o Xavi jogou antes, pré-digital, mas por exemplo, tu Bruno, tu já apareces, D&D para ti já é uma coisa em zeros e uns, não é? Tu tens o Roll20, tens o D&D Beyond, ao ponto de vocês, por exemplo, tu fazes as folhas em digital e os dados que usas, por norma, são digitais, certo? Sim, é assim, eu Ok. como só entrei nisto pós-pandemia, nunca tive a oportunidade que espero, quando ficarmos todos bem, ter a oportunidade de jogar fisicamente, porque, opá, muito honestamente, lá está, rolar os dados numa mesa é muito mais fixe. Claro. Mas lá está, tipo, já antes da pandemia, quando andava a informar-me, já tinha criado a conta no D&D Beyond, porque pareceu-me ser uma ferramenta bastante interessante. E para um player novo que está a entrar, poupa muita da dificuldade na criação de uma personagem não assistida por um DM já experiente. Eu, graças a isso, tive a oportunidade, lá está, conseguir criar uma personagem de início a fim, sem ter uma única. Tive dúvidas, claro, mas são dúvidas que pouco a pouco vão se resolvendo. Uma pessoa passando lá algum tempinho consegue sempre colmatar qualquer problema. E eu hoje, se fosse jogar fisicamente D&D, provavelmente iria rolar os meus dados, mas não iria usar a versão digital, mas iria estar certamente de tablet ou de telemóvel na mão para consultar as minhas informações. Sim. E não há problema nenhum com isso. Eu que sou um ávido defensor do pen and paper, de ter um lápis e uma folhinha para jogar e dados físicos também, não é? Mesmo assim, eu próprio uso aplicações e uso o auxílio de uma music track, uso imagens também digitais, portanto, de qualquer das formas, D&D, a partir do momento, acho que acompanhou sempre os tempos e foi acompanhando sempre os dispositivos e independentemente da plataforma, o que importa é jogar de qualquer maneira for. E agora, estamos a 43... Desculpa, Diz. eu só queria acrescentar que se um dia te conseguir converter aos meios digitais um bocadinho mais, eu vou já mandar para o D&D Beyond a pedir um sponsorship caso eu consiga fazer isso e também vou entrar em contacto com o manager do Vin Diesel para também, se eu conseguir fazer isso, ele vir jogar connosco no Die by Die. Ou das duas uma, ou desmascarar o Vin Diesel como falso jogador da D&D, ou ver o que é que se passa no fundo, não é? Eu vou então, estamos a 40, estava a dizer 43, passamos agora para 45, 44, mas vamos dizer 45 minutos, ou seja, estamos a 5 minutos de começar a fazer despedidas. Eu vou-vos pedir muito rapidamente pré-despedidas, que me digam, se faz favor, onde as pessoas vos podem encontrar, quando é que são os vossos streams, falem um bocadinho mais do vosso programa e depois vou deixar que o Fábio e o Agostinho façam uma última pergunta e depois quando chegarmos aos 50 minutos começamos então a fazer as nossas despedidas bonitas e fazemos aqui o wrap-up total. Por favor, talk away, ou Xavi ou Bruno, como quiserem, ou os dois, por favor.
É assim, o Die by Die, nós agora estamos sempre com conteúdo coerente todas as sextas. Na Twitch temos a campanha do Michel, que é em qual eu sou Dungeon Master. Temos, como disse o Ricardo, temos Discord, em qual queremos também que vocês se juntam. Está tudo lá em baixo no Die by Die. No Twitch do Die by Die tem lá todos os links, quer para o YouTube, de episódios anteriores, para apanharem, quer para futuros episódios lúdicos, e aí tá, também temos Discord. Porque também queremos criar uma comunidade, porque no último stream puxamos muito mais também no intervalo arte, de artistas de fantasia arte e tudo, e tá, como nós crescemos um chamando o outro, conhecendo o outro, também queremos que o Die by Die cresça com outras pessoas, venham cá fora também dar o seu apoio, e nós damos o apoio a eles. E é isso, podem nos encontrar então no Discord, que está tudo informado na stream na Twitch do Die by Die. Temos o Instagram também e Facebook. Em Instagram, que é Die by Die, tudo junto, _DND. Uhum. E também temos agora uma página de Facebook. Dizem que ainda está vivo. E tem canal de YouTube também. Sim, temos canal de YouTube. Não aparece lá porque ainda não temos muitos, mas aí está. Vai crescendo, como também os seguidores até têm sido bastante positivos, todo o feedback. Portanto, acho que também facultaremos os links das vossas plataformas quando sair o podcast. Deixo então agora o Fábio e o Agostinho fazerem a pergunta de repto final e depois passaremos então às despedidas bonitas para as pessoas. Só a favor. Acham que, por sorte, é um bocado difícil usar esta palavra, mas também pela sorte de estarmos nesta altura em que estamos da pandemia, Nesta pandemia sortuda. estamos confinados, ajudou também ao crescimento dos vossos canais e dos vossos meios e do Die by Die em si? Com ainda não temos tempo suficiente de stream para te responder o quanto, mas eu acho que tem sido um balanço positivo, quer de números ou estatísticas, virando para esse lado. Mas aí está, toda esta tecnologia na pandemia, quer como nós jogadores, quer como espectadores, acho que foi. Aí está. Uma coisa não apaga a outra, a nova tecnologia não apaga o old ways, e dá para combinar os dois, e aí está, é uma ferramenta muito boa para comunicação visual e mesmo para quem quiser explorar mais isso. De facto, é isso. Okay. Fica aqui esta última pergunta que foi para o Xavi, então se calhar Agostinho, peço para fazer uma última pergunta a quem tu quiseres, seja Xavi, seja Bruno, só favor. Fazer uma pergunta aos dois. Se vocês acharem bem, fazer um pequeno teaser, um last episode in Die by Die, onde, sei lá, assim um cheirinho de que é que está a acontecer, o que é que se está a tratar aí nos vossos streams, dar assim, intrigar os nossos ouvintes e os nossos viewers, se calhar a irem lá e saberem mais sobre personagens, enredos, histórias e tudo isso. Vou só acrescentar aqui só esta pergunta do Agostinho, só um pequeno add-on. Visto que o vosso stream é hoje às 10 da noite, acho que podem já fazer qual é que vai ser o preview daquilo que vai acontecer também, porque eu acompanho o vosso stream e sei que vocês estão a meio de algo muito específico, portanto, força. Nós, neste momento, a Party está a investigar uns templos que foram contaminados por Shadowfell e já estamos ali numa exploração para obter uma chave para termos entrada numa zona central do templo. E após uma batalha um bocadinho intensa e que foi um bocadinho crítica, chegamos a uma zona em que acabamos mesmo num cliffhanger que próxima sessão vamos ter um combate do qual eu estou um bocadinho assustado, mas confio no meu DM e porque a minha personagem ainda tem muito para revelar, que é muito interessante e não pode morrer já, só mais tarde. Sim, eles estão nessa não é mini quest, mas nessa one shot de uma main quest, porque basicamente a nossa stream começou, nós lançamos a stream numa campanha que já estava, não digo a meio, mas já estava lançada. Ou seja, o primeiro episódio da nossa stream é mesmo essa one shot no meio da campanha inteira, que é a entrada nesse templo subterrâneo de Shadowfell. E eles estão ainda, e o terceiro episódio, que vai ser também exposto no YouTube e que vamos fazer live stream,
todas as sextas, vai ser digamos, o fechar desse capítulo, dessa one shot do Templo de Shadowfell. Num arco de história, certo? O arco de história. Por isso, opá, para quem não viu e quem quiser ainda ver os vídeos, para ter uma ideia, para depois na sexta estar ali e perceber mais ou menos o que está a passar, vão ver um closer de alguma parte, de certeza, nessa quest. Ora então, agora chegamos então àqueles fatídicos 50 minutos e vou-vos pedir a cada um de vocês para fazerem um adeus fofinho, muito rápido, para depois eu fazer aqui o wrap-up final e finalizarmos o nosso episódio e o nosso vídeo podcast e programa de rádio que está a acontecer aqui tudo ao mesmo tempo. Portanto, e live stream também. Portanto, se faz favor, começava então pelos nossos convidados e passo depois às pessoas do programa. É nesta parte que eu posso inserir o meu shameless self-promotion. É verdade, é agora mesmo. Pronto, eu sinto que ao fim desta hora já nos ficamos a conhecer melhor, portanto sinto que já sou capaz de partilhar que o meu nome não é só Bruno, o meu nome é Bruno Couto. Verdade. Podem-me encontrar em Bruno Cobainsta, isso eventualmente vai mudar, que é um nome antigo, mas pronto. Também me podem encontrar no Instagram em digital.ronin_ e na Twitch em digitalronin, onde eu costumo fazer streams de modelação 3D e trabalhar com 3D. E no Die by Die, todas as sextas. E outros dias, Portanto, futuramente. Sim. Temos aqui a despedida de Bruno, passamos então para a despedida do Xavi. Antes da despedida, queria só dizer que também isto, apesar de só termos ainda uma campanha, brevemente teremos novidades e com isto vai crescendo ao pouco, pois também nem todos conseguem trabalhar e às vezes são poucas pessoas que têm mais tempo livre, mas estamos a crescer com mais e mais novidades, vão ficando atentos. Eu queria me despedir, mandar um beijinho a todos os que começaram connosco o Die by Die, o Gonçalo, o Salo, o Rui, o Daniel, e também a enorme colaboração e o prazer de ter conhecido aqui o Ricardo também, e agora também vocês, Fábio e Agostinho, foi um prazer. É pena estes 40 e tal minutos, 50, parecem pouco, parece para estar aqui a falar, mas é a despedida para o meu grupo Die by Die e para todos os que nos seguem. Obrigado. Passo agora a palavra ao Fábio, depois ao Agostinho e eu vou fazer o fecho final. Então, força. Pessoal, adorei este episódio. Lá está, mais uma vez sou o maior noob aqui da ID, mas gostei muito de saber que alguém criou alguma coisa nestes tempos e tiveram algum sucesso. Isso é fantástico, especialmente neste meio que não é assim tão grande em Portugal. Acho uma história fantástica a vossa. Vou sem dúvida segui-los em todo lado a partir de agora. E espero que de futuro possam haver mais colaborações entre nós e lá está, quando isto passar, tal como o Bruno estava a dizer, possamos todos jogar uma campanha e divertirmos à grande. Isso era muito especial. É este o adeus de Fábio. Passamos agora para o adeus de Agostinho, o pai triste do Prestart. Start. Eu também só queria mandar aqui uma mensagem que também acho incrível o facto de não só terem continuado em contacto com Dungeons and Dragons depois de uma pandemia, começaram a jogar e compararam por distância ou por Zoom calls e Discord calls de deixarem fazer o que realmente gostam, é fazer jogar Dungeons and Dragons. Isto aplica-se a Dungeons and Dragons como se aplica a fazer rádio, no nosso caso. Bem, super disponível, eu uma paixão enorme de voltar a jogar Dungeons and Dragons. E se quiserem um jogador ou um NPC que morrem, sei lá, 5 Sim, vocês. eu também gosto. E estou a dizer que vocês tu e o Agostinho, como já têm acesso aqui, estão convidados a fazer parte da família da Die by Die. E tá. Obrigado. Obrigadíssimo. Se qualquer coisa, eu estou super disponível a tirar uns D20 e fazer uns checks. Nos despedidas, sigam ao Press Start no Facebook e no Instagram, em Press Start 107.9. E isso, eu também tenho um Instagram, que é Entre Agosto, mas isso não interessa a ninguém. Ora então, resta-me então menos de 30 segundos para me despedir. Estamos no marco dos 54 minutos.
meu nome é Ricardo Anderson, muito obrigado por terem estado connosco aqui no Press Start. Obrigado, Fábio, obrigado, Agostinho, obrigado, Xavi, obrigado, Bruno. Voltaremos para a semana, na mesma, à Obrigado, 1 da tarde, aqui nos 107.9 da Rádio Universidade de Coimbra. Fiquem desse lado, stay safe e até já.